A minha saudação cordial, paz e bem a toda a província Sul 3 das equipes de Nossa Senhora. Eu sou Frei Levi, sacerdote conselheiro espiritual da província, e junto com Celso e Florinda, lá de Campo Largo, Paraná, próximo aí de Curitiba, a gente está à frente deste caminhar equipista aqui da nossa província. Nossa saudação cordial aos irmãos, sacerdotes, conselheiros espirituais, aos acompanhantes espirituais também, que são irmãos religiosos, irmãs, pessoas consagradas a Deus, mas que prestam esse serviço belíssimo com sua presença e palavra, seus gestos, junto às equipes de base. Minha saudação a todos, enfim, que estamos aí caminhando, bem mergulhados, metade do ano, hein? Estamos aí praticamente na última semana de junho, né, gente? Praticamente. Hoje, segunda-feira, já é dia 26 de junho. Ei, lasqueira! Gente amiga, nós tivemos até ontem, aí em Porto Alegre, com a formação para formadores. Momento extraordinário, belíssimo, muito frutuoso, que muito nos enraiza, especialmente quem está na vanguarda da caminhada equipista, especificamente aqui da província Sul 3. Nós estamos chegando uma vez mais neste mês para conversar um pouquinho, refletir. Ainda ressoa no nosso coração a liturgia de ontem, não tenhais medo. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, para dizer que a nossa vida está na mão de Deus. E é assim que nós queremos caminhar. Deus que nos conduz, apesar de que nós temos que caminhar com as nossas pernas, fazer as nossas escolhas, porque Deus também nos trata com maturidade, Deus nos trata com seriedade, aguardando de nós uma resposta também volumosa, generosa e gratuita, em testemunhá-lo, em honrá-lo no nosso viver equipista. Muito bem, gente. Aliás, o evangelho de ontem também falava, quem der testemunho diante de mim, ou aliás, quem der testemunho de mim diante dos homens desta sociedade, eu também darei testemunho dele diante do Pai. Mas o contrário também vai acontecer. Isso é uma palavrinha meio séria, que a gente precisa pensar um pouco, como que está o nosso testemunho de Jesus Cristo diante da sociedade, onde a gente atua, onde a gente de fato vive a nossa fé, tá? Gente, semana passada nós começamos falando um pouquinho sobre o ponto concreto de esforço que é a oração conjugal. Falamos um pouquinho como fazer. E hoje eu gostaria, assim, de voltar o nosso olhar sobre os frutos da oração conjugal. O primeiro fruto da oração conjugal é aquele que você percebe quando você reza com sua esposa, seu esposo. É quando você se dá conta que alguma coisa tem de diferente, tem de novidade, tem de profundidade a partir do encontro conjugal para orar. Tá? Então, essa percepção, essa sensibilidade é fundamental para a gente, de fato, perceber os frutos da oração conjugal. Mas aqui o nosso texto diz assim: não se reza para obter frutos, mas para honrar a Deus. A nossa oração não pode ser uma negociação, gente. Tem que ser um colocar-se diante de Deus para honrá-lo, para adorá-lo. Lembremos-nos disso. A oração ou não se reza para obter frutos, mas para honrar a Deus, venerá-lo, adorá-lo de modo especial. A oração, então, é gratuita. No entanto, o próprio Jesus nos diz: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Se a gente tem Deus no coração e na vida, a gente vai ter tudo o que precisa. Ocupemo-nos com seriedade na procura de Deus, na abertura de coração a esse Senhor que tanto nos ama. Um dos frutos também que pode nascer
desculpa, da nossa oração conjugal, você especificamente que é casado, é encontrar Cristo e integrá-lo em nossas vidas, colocando-nos sempre debaixo do olhar de Deus, que vai enriquecendo a nossa própria espiritualidade e construindo a nossa espiritualidade conjugal para quem é casado. No meu caso, sacerdotal, ou no nosso caso, né, irmãos sacerdotes e religiosos e religiosas. Encontrar Cristo e integrá-lo na nossa vida significa também conduzir-nos a que nos comprometamos sempre mais. Discernir o que Deus espera de nós. Então, na oração, com esse encontro com Jesus, nós vamos de fato entender que nós vamos adentrando ao coração de Deus e Deus vai se colocando na nossa vida também. Quanto mais espaço ele encontra, maior abundância de frutos. Aliás, outro fruto também é ver o rosto do Senhor no nosso cônjuge, você que é casado. Quando rezamos juntos, o casal reza junto, é possível perceber o rosto do Senhor no perfil, no rosto da esposa e do esposo. Não tenhamos medo de ser autênticos com o nosso cônjuge, diz o nosso texto. Falemos dos nossos medos, daquilo que está dentro de nós. E, se necessário, peçamos o perdão também. Como é importante criar uma alma comum, tornar-me conhecido, me revelar. Quantos casais que caminham sozinhos no casamento? São verdadeiros estranhos um ao outro, porque de fato tem coisas ali que a esposa não se sente à vontade em revelar e o esposo também não. E às vezes a outra parte não é madura o suficiente para acolher uma fragilidade do outro. Descobrir a alma e a espiritualidade de nosso cônjuge. O conhecimento verdadeiro e profundo de um ser é a condição primeira para a estima e o amor verdadeiro. O padre Henrique Afarel que fala isso. Eu vou repetir. O conhecimento verdadeiro e profundo de um ser é a condição primeira para a estima e o amor verdadeiro. A oração conjugal permite que veja no cônjuge um filho, uma filha de Deus, uma pessoa ligada a Deus, num projeto infinito que nos ultrapassa. Então, esses dois frutos, além daquele que eu percebo, né, quando rezo com minha esposa, meu esposo, é encontrar Cristo e integrá-lo em nossas vidas e ver o rosto do Senhor na esposa e no esposo. Só conseguimos ter esse olhar quando de fato a gente reza junto, participando de uma missa, tirando um tempinho lá em casa, quando viajamos, quando estamos caminhando aí, fazendo uma caminhada. Dois frutos que a gente comenta hoje e semana que vem a gente fala dos demais também. Que Deus te abençoe nesta semana, meu irmão, minha irmã, e lembremos de testemunhar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso pedimos confiantemente a bênção de nosso bom Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.